Eu estou em Tiago. Vamos iniciar uma nova série de mensagens no livro de Tiago, carta, uma epístola geral que Tiago escreveu. Então, nessa manhã, eu vou investir um tempo explicando, fazendo uma introdução nessa carta, e depois eu quero expor os primeiros versos dessa carta, e o nosso tema é os benefícios das provações. Eu peço que você abra aí o seu texto comigo, me acompanhe. Tem algum celular aí falando? Concorrente comigo? Não pode. Mas que bom que nós estamos... Ô, Ângela, me ajuda aí. Estou brincando. Tiago, de 1 a 4. Os irmãos poderão ficar assentados como estão. E eu passo então a ler o texto e depois eu quero expor a temática de Tiago, como Tiago elabora a sua carta, e depois eu vou me aprofundar um pouco mais nesses primeiros versos, tá bom? Então, pela graça e misericórdia do Senhor, nós percorreremos Tiago como fizemos com Pedro. Quem se lembra aí da primeira epístola de Pedro? E os irmãos pediram para que eu falasse na segunda epístola de Pedro. Então, em breve, já estou estudando, separando os textos, nós vamos percorrer todos os versos de Tiago. Se você folhear a sua Bíblia, faz esse exercício aí, dá uma olhadinha. Nós temos 5 capítulos, e a minha preocupação é expor todo esse texto. Então, teremos aí julho e entraremos em agosto, com certeza, expondo essas partes do texto de Tiago. Diz assim o texto sagrado: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, diante da Tua palavra nós oramos mais uma vez, pedindo graça e misericórdia do Senhor. Que o Senhor ilumine a nossa mente, que possamos compreender essa palavra e depois aplicar essa palavra no decorrer da nossa jornada e principalmente nessa semana. Pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, edifique a Tua igreja, transforma, Senhor Deus, a nossa mente, e assim como o Tiago já nos orientou, que sejamos não somente ouvintes da Tua palavra, mas praticantes da Tua palavra. Sê conosco, tenha misericórdia da minha vida, é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Tiago era um nome muito bem visto, era um nome muito respeitado, muito usado na época, assim como Jesus, por exemplo, e assim como Judas. Mesmo Judas fazendo o que fez, o nome dele era um nome muito comum, e você vai acompanhar na Bíblia, por exemplo, Judas, não o Iscariotes, e vários outros Tiagos. Então nós temos vários Tiagos no Novo Testamento. E a minha pergunta nesse início é a seguinte: quem foi Tiago? Há várias posições na história da igreja, mas a posição mais tradicional e mais correta, segundo a minha visão, é que esse Tiago que escreve essa carta é o irmão de Jesus. Haja vista que todas as vezes que nós temos a expressão da família de Jesus, nós temos uma forma meio jocosa e até meio que desrespeitosa para com o Senhor Jesus, quando ele mesmo diz: olha, aqui estão os meus familiares, e as pessoas vão falar o seguinte: olha, mas esse Jesus não é aquele filho do carpinteiro? Ele não tem o seu irmão Judas, Tiago, Simão e outras irmãs? Então, sempre que as pessoas queriam mostrar que Jesus de fato não era filho de Deus, eles usavam a figura ou as figuras dos seus irmãos, e Tiago está dentro dessa lista. E é muito interessante que, particularmente, eu gosto dessa expressão, e se você dá uma olhadinha depois no livro de Judas, você vai ver que Judas se apresenta como irmão de Tiago. E eu gosto dessa expressão porque ele fala o seguinte: eu sou irmão de Tiago e não irmão de Jesus, como daqui a pouquinho eu vou mostrar para os irmãos. E nos evangelhos nós temos várias expressões de Jesus com Tiago e também com seus irmãos. Mas é curiosa a expressão de Paulo, quando Paulo diz que esse Tiago aqui
é irmão do Senhor Jesus. Isso ele escreve lá em Gálatas capítulo 1, versículo 19. Então, para Paulo, o apóstolo, esse Tiago é irmão do Senhor Jesus. Vale lembrar que durante o ministério de Jesus, os seus irmãos não acreditaram que ele era o Messias. O próprio evangelista João vai dizer para nós que os seus familiares não criam nele como Messias. Se você se lembra do evangelho de Marcos, que nós estamos estudando e vamos fechar ele hoje, você vai se lembrar que Jesus não conseguiu fazer muitos milagres entre os seus familiares e na onde ele nasceu, por conta da incredulidade. Então os historiadores vão dizer para nós que Judas e Tiago se converteram depois da morte e da ressurreição de Jesus. Isso faz sentido porque o apóstolo Paulo, escrevendo sobre a ressurreição, vai dizer que Tiago teve um encontro com Jesus ressurreto. Então esse que negou o Senhor Jesus enquanto estava vendo, enquanto tinha vida com ele, Jesus então se aparece ou se mostra, se revela ressurreto diante de Tiago, e Tiago então vai passar por aquele momento de conversão, assim como eu e você também passamos, naquele momento em que Jesus nos chama pelo nome e nós temos o nosso coração completamente transformado. Tiago é um líder e um pilar da igreja em Jerusalém. Tiago vai participar daquele grande concílio, ou os historiadores vão dizer que foi o primeiro concílio da igreja, e a voz de Tiago é a voz que cala toda a assembleia, e todos os participantes daquela primeira assembleia, daquela primeira convocação, daquele primeiro concílio, lá em Atos capítulo 15, vão ouvir a voz de Tiago, e Tiago vai suceder Pedro lá na primeira igreja, no nosso caso, na primeira igreja batista lá de Jerusalém. É ele que vai dar sequência quando Pedro precisa sair e se deslocar para fazer algumas funções mais missionárias, por exemplo, como lá na casa do Cornélio. Então, Tiago assume essa preeminência, e Tiago é essa figura extremamente central no início da igreja. Tiago também segue a linha sapiencial do Antigo Testamento, e ele segue a linha de Salomão. Então, se nós temos no Antigo Testamento o livro de Provérbios, diga-se de passagem, quem é que gosta do livro de Provérbios? Alguém? Se você quer aprender sobre a vida, sobre tudo na vida, você precisa ler e estudar o quê? O livro de Provérbios. Já que nós estamos falando de sabedoria, deixa eu abrir bem rapidinho aqui. No livro de Provérbios nós temos informações como nos vestir. Você já viu lá? Como se comportar na sua vestimenta, nos lugares onde você vai. Como fugir da pessoa adúltera. Como temer ao Senhor, como corrigir e ensinar filhos. Tem lá ou não tem? Tem informações sobre casamento, tem informações sobre autoconhecimento, quando Salomão diz que é melhor conquistar a si mesmo do que conquistar uma cidade. Ensina a criança no caminho. Onde que está isso, hein? Provérbios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temos o capítulo 8 que vai falar e descrever como é uma pessoa sábia diante de Deus. Então veja que é importante para a nossa espiritualidade conhecermos o texto de Provérbios, assim como no Novo Testamento o novo Provérbios, ou o novo livro de Provérbios, está aqui no livro de Tiago. Então Tiago vai nos ajudar muito com o foco do viver cristão e mostrando para nós como nós podemos viver nessa sociedade e assim demonstrar que nós somos de fato filhos e filhas de Deus. A preocupação de Tiago é com a ética do povo de Deus, com um procedimento extremamente correto dos filhos de Deus. Nesse tempo em que nós vivemos, onde as pessoas simplesmente se dizem cristãs, mas não vivem conforme o cristianismo, Tiago tem muito a nos acrescentar, e nós então buscaremos essa sabedoria que Tiago tem e deixa descrito aqui no seu texto. Uma pergunta: você acha que as pessoas do nosso tempo são pessoas sábias? Você acha que os maridos hoje são sábios? As esposas, os filhos, os patrões, os políticos, as autoridades? Alguém acha que tem sabedoria aí fora? Não tem? Agora Tiago está dizendo o seguinte: a igreja é, ou deveria ser, esse ambiente onde as pessoas aprendem a sabedoria de Deus
e depois aplicam essa sabedoria de Deus na sociedade civil. Então veja que Tiago está mostrando para nós essa nossa responsabilidade. E é muito curioso porque Tiago também usa algumas expressões, assim como Jesus, questões do dia a dia, como se fossem parábolas. Nós estudaremos hoje à noite, quando ele vai falar da onda do mar. Todos nós já vimos o mar, conhecemos a onda do mar. Todos nós já olhamos no espelho. Hoje pela manhã você olhou no espelho, né? Penteou o cabelo, deu uma arrumada e tal, se maquiou, enfim. Você olhou no espelho, então ele vai usar a imagem do espelho. E ele vai usar essas figuras para falar profundamente ao nosso coração. Mas também essa carta, ela é extremamente judaica, porque ela traz todas as informações do Antigo Testamento. Temos a figura de Elias, de Jó, temos aquela expressão que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, que vem de Tiago. Temos a orientação de que os presbíteros, os pastores, devem ir na casa das pessoas que estão enfermas e orar por elas. Nós estudaremos esse texto. Temos outras expressões, quando o próprio Tiago diz assim: olha, você não pode falar que você vai fazer isso ou aquilo amanhã, você deve falar se o Senhor quiser. Então veja que são lições práticas para a nossa vida. Então agora eu quero mergulhar com vocês nesse texto, porque senão o relógio comigo ali é implacável, né? Diz aí o texto, versículo 1: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Olha como ele começa o seu texto: Tiago, servo de Deus. É inacreditável a humildade dos irmãos do primeiro século. Quando a gente acompanha Pedro, Pedro vai falar que ele é servo de Deus. Quando a gente acompanha Paulo, ele vai dizer que ele é servo de Deus. Quando a gente acompanha Estevão, ele vai dizer que ele é servo de Deus. E agora Tiago abre a sua carta dizendo que ele é servo de Deus, e ele se coloca na posição de humildade e serviço no reino de Deus. É muito triste porque, infelizmente, nós hoje pensamos no reino de Deus como uma plataforma de visibilidade e não como um local de serviço. Veja que Tiago está colocando essa ideia: o lugar do serviço é de fato o nosso lugar no reino de Deus. O seu lugar, o meu lugar no reino de Deus é no serviço, não é de uma plataforma de visibilidade. Tanto é que a expressão que ele usa aqui no grego é muito interessante, que ele fala o seguinte: doulos, eu sou doulos, e doulos significa escravo, ou seja, ele fala, ele, Jesus, fala e eu obedeço. O escravo tem vontade própria? Sim ou não? O escravo, ele pode falar assim: eu decido não obedecer mais e vou embora. Eu decido a comida que eu vou comer. O escravo não tem essa possibilidade. Então o que Tiago está mostrando é o seguinte: eu ouço a voz do meu Deus por meio do Senhor Jesus e eu sirvo a esse Deus. Agora, todos nós já aprendemos que nós temos dons, talentos para servir a Deus. E nós deveríamos ser encontrados fiéis no serviço de Deus, na onde Ele planejou que nós estivéssemos. Então veja que Tiago está colocando essa realidade. Eu sou Tiago. Ele se define, ele fala da sua identidade, ou seja, ele fala do seu nome, servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo. Imagina você se apresentando em algum lugar. Quem é você? Qual que é a sua identidade? Aí você fala o seu nome, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Essa é a minha identidade. Eu não me encontro em outro lugar a não ser no serviço do meu Deus. E aí me lembrei até daquele hino, né? No serviço do meu rei eu sou feliz. E a gente canta isso. Agora a pergunta é: a gente vive isso? A gente faz disso a razão da nossa vida? Será que as pessoas, ao olharem para nós, veem que nós estamos servindo a Deus, engajados no serviço? Servo de Deus e servo do Senhor Jesus. Olha que interessante, ele se vê como servo de Deus Pai e também do Senhor Jesus Cristo, revelando que Jesus é o Senhor da sua vida e que ele estava seguindo o Mestre, seguindo os passos de Jesus. Será que nós seguimos esses passos? É interessante, irmãos, que mesmo ele sendo irmão de Jesus, ele não usava isso como uma credencial, como um diferencial na comunidade cristã. Imagine, nessa sociedade que nós vivemos hoje, onde as pessoas gostam de dar carteirada, né? Eu tive a caminhada, pouco tempo atrás, de ter alguns juízes caminhando comigo,
E às vezes eles brincavam que, dependendo do lugar que eles estavam, a maioria dos juízes, dos seus companheiros, davam carteirada, né? Chegava em algum lugar, mostrava a carteira lá, olha, sou autoridade, então tinha alguns privilégios. Imagina lá no concílio de Jerusalém, Tiago levantando a mão, falando assim, ó, sabe o que vocês estão conversando aqui? Eu sou irmão de Jesus. Ninguém aqui dormiu com Jesus, eu dormi com Jesus. Eu sou irmão dele, comi com ele, brinquei com ele, convivi com ele. Mas veja que Tiago não usa isso como uma credencial na comunidade cristã. Mesmo sendo irmão do Senhor Jesus, ele busca um lugar de humildade. Ele não busca um privilégio, um lugar de destaque no reino de Deus, igualzinho que a gente vê hoje, não é? Na nossa sociedade comum, as pessoas gostam do título. Não sei se eu já contei para vocês, um camarada que me ligou há pouco tempo atrás, oferecendo um título para mim. Acho que eu já contei aqui, a igreja. Ô pastor, a gente viu aí a sua influência lá no Instagram, tudo que você coloca dá tantas visualizações, você não quer um outro título? Eu fiquei olhando assim no telefone, né, pensando, que título? Não, a gente tem um curso aqui, faz uma imersão no final de semana, fica aqui, não vou falar o estado, né, senão vai que eles estão aí me acompanhando, mais uma proposta de processo, né, mas beleza. E aí você vem para cá, passa o final de semana, e aí você sai com o título de apóstolo. E se você quiser ficar 15 dias, já tem uma outra graduação, você sai com diploma. E eu virei para ele e falei, mas não serve para nada esse diploma. Não, mas imagina você ter uma carteirinha de apóstolo. Eu falei assim, é difícil carregar o título de pastor, meu filho. Ele falou, como assim? É difícil carregar o título de servo, porque nós somos chamados para o serviço. Então quem é Tiago? Quem é você? Tiago, servo de Deus. E nós não podemos usar outro título a não ser o de servo. E quando alguém chegar para nós e falar assim, parabéns por isso que você fez no reino, nós teremos que falar o seguinte, eu fiz apenas aquilo que o meu Senhor pediu para que eu fizesse. Eu sou apenas e tão somente servo. Nessa sociedade que gosta de vaidade, que gosta de holofotes, nós precisamos ter essa humildade de Tiago. Eu sou apenas servo, eu sou escravo do Senhor Jesus, e eu estou escrevendo as 12 tribos que se encontram na dispersão, em outras versões, na diáspora. Ele está escrevendo aos judeus convertidos ao cristianismo e aos gentios que estão espalhados por conta da perseguição. Se você conhece o livro de Atos, você vai se lembrar que lá no evento de Pentecostes, vem muitos judeus de outras localidades, porque eles estavam completamente dispersos. Então Tiago, por isso ele é considerado uma carta de teologia geral, ele não escreve direcionado a uma igreja. Por exemplo, Paulo, quando ele escreve aos Gálatas, aquela carta foi direcionada, obviamente, aos Gálatas, aos irmãos de Filipos, de Tessalônica, aos romanos. E essa carta de Tiago é uma carta geral, uma carta que foi enviada para todas as pessoas, inclusive para nós, século 21. Agora, interessante que ele escreve essa carta às 12 tribos, e aí fazendo menção ao povo de Deus do Antigo Testamento, porque a ideia de 12 no Antigo Testamento, de 12 tribos, tem a ver com a totalidade do povo de Deus. E alguém vai falar o seguinte, não, mas Tiago não tinha em mente alcançar a igreja contemporânea, então essa carta não é para mim. Eu fiz aí meu esboço e mandei para alguns amigos, né? E um dos meus amigos falou assim, ô pastor, alguém vai falar o seguinte, não, essa carta não é para mim. Aí eu vou falar assim, não, Tiago está dizendo aqui, todos aqueles que se encontram dispersos. Uma pergunta, a igreja do Senhor Jesus está reunida em Jerusalém? Nós não estamos em Jerusalém, correto? Nós estamos dispersos pelo mundo, ou seja, essa carta também foi direcionada para mim e para você. E aí Tiago fala o seguinte, saudações. E Tiago vai usar essa expressão muito bela, singela e cheia de significado, essa expressão que vem da raiz da alegria. Ele fala o seguinte, saudações. E não são saudações humanas, são saudações cristãs, saudações com alegria. E essa é a minha oração, que a nossa igreja seja uma igreja extremamente alegre.
Amém, gente? Saudações. Saudações cristãs, saudações com fundo de alegria. E é interessante que essa expressão está ancorada lá em Neemias, quando o texto vai dizer que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós devemos nos cumprimentar e desejar alegria ao nosso povo, porque a alegria do Senhor é a nossa força, e essa era uma saudação cristã que enfatizava a alegria do encontro. Quando o povo de Deus se encontrava, o que eles falavam? Graça e paz. E aqui Tiago, mais judeu ainda, nessa linhagem mais pura, por assim dizer, ele vai dizer o seguinte: saudações, irmãos, que alegria, enfatizando que nós temos a alegria completa do Senhor Jesus no nosso coração. Então, quando você encontra um cristão, você tem que falar o seguinte: olha, que a alegria completa de Jesus está no seu coração, seja uma verdade. Dê um sorriso aí. Me emociono com isso, porque tem muita gente que está triste, tem muita gente que não tem alegria, e nós temos alegria. Nessa semana, nós fomos visitar a unidade do lar de idosas que vamos atender nessa semana, e nós chegamos lá. Das 24 mulheres que nos receberam, pelo menos 10 estavam chorando. E aí Natália e eu entramos falando o seguinte, cantando uma musiquinha antiga, que nós aprendemos lá na IBF, na época que a gente era criança: dê um sorriso só, sorriso aberto, sorriso certo, sorriso de quem tem Jesus. E a última canção que cantamos foi o seguinte: a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. E aí então deixamos essa saudação de alegria. Por isso que eu gosto e amo a igreja, porque quando nós estamos para baixo, a gente se encontra com o povo de Deus e a gente canta, a gente é saudado com essa saudação de alegria. É que a gente está de máscara, né? Mas senão você podia dar um sorrisinho para quem está do seu lado. Alegria, irmão. Aí você vai falar assim: ó, está difícil, está apertado, a inflação, a dificuldade, a enfermidade, é o cartão de crédito, é a política, é isso. Aí você fala assim: alegria, irmão, que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, Tiago, servo de Deus, falando com o povo de Deus, falando da alegria. Numa sociedade onde já perdeu a esperança, nós temos a alegria de Deus em nosso coração, e segundo Jesus, essa alegria é a alegria completa. Amém? Vamos para o próximo passo, os benefícios então das provações. Versículo 2: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Agora veja que Tiago vai orientar os nossos irmãos e vai falar da alegria diante das provações. Até parece que Tiago aqui está sendo irônico, mas o cristianismo está ensinando isso mesmo. Enquanto lá no mundo as pessoas ficam tristes e não entendem porque estão passando por provações, o cristão entende e tem que ter alegria. Dá uma olhadinha na sua versão, na sua Bíblia. Na minha diz toda alegria, em outras versões grande alegria. Não é somente ter aquela alegria no cantinho da boca, aquele sorrisinho assim, sabe? Eu estou sofrendo, mas estou feliz, alegre. Não, é com grande alegria. Como que o cristão passa pelas provações da vida, gente bonita? Como? Se não alegre, feliz. Nessa semana conversava com o missionário Heitor aqui no nosso templo, e ele falava que mesmo lá internado no hospital, ele tinha alegria de passar por aquilo e entender o que Deus estava trabalhando com ele. Eu passei desses 3 anos que estou aqui em Sorocaba, pelo menos 2 anos e meio, na maior prova da minha vida. Inclusive, parênteses bem pequenininho, de dezembro até julho, eu não fui internado nenhuma vez, glória a Deus. Não visitei o PA nenhuma vez. Enquanto lá, nos 2 últimos anos, eu tinha que visitar o PA 3, 4 vezes por semana. E quantas vezes eu vim aqui pregar à base de medicamento. A Natália ainda disse essa semana: só faltou você colocar aquele negocinho de soro e ficar tomando soro aqui e pregando, só faltou isso. E quantas vezes eu saí daqui e fui passar mal no banheiro. Mas pela graça e misericórdia de Deus, nesse primeiro semestre eu não passei mal. O medicamento está surtindo efeito, e nós não podemos perder o que, irmãos? A alegria.
Tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações. É claro que não é gostoso passar por sofrimento, ninguém gosta de sofrer, ninguém levantaria a mão e falaria assim: não, eu quero mais sofrimento, manda mais sofrimento para mim que eu gosto. Mas é claro que nós temos que entender que o sofrimento tem lições preciosas para nós, e que o sofrimento vai fortalecer o nosso caráter cristão. Afinal de contas, o nosso Senhor Jesus é conhecido como servo sofredor. Então, se você é cristão e fala o seguinte: eu não quero sofrer, você está, entre aspas, na religião errada, porque o cristianismo é sim uma religião de sofrimento. O nosso Senhor sofreu. E a expressão provações aqui é bem abrangente e desafiadora. E aqui nós temos duas possibilidades de tradução. Pode significar tribulação, dificuldades diversas ou tentação para pecar. Mas nesse contexto, Tiago está usando essa expressão falando das questões difíceis pelas quais nós passamos diariamente, situações que nos sobrevêm na nossa vida ordinária. Então, eu escrevi aqui: por tentações e provações, melhor dizendo, podemos entender as enfermidades, as lutas financeiras, um desemprego, uma tragédia, um período de perda, de luta. Quem aqui já passou por provações nesse sentido? Agora, a forma pela qual passamos pelas provações é que vai revelar aquilo que está no nosso coração. O que Tiago aqui está nos ensinando é que nós, nesse contexto, precisamos ter toda a alegria ao passar por essas tribulações. E Tiago vai falar da provação da fé, ou seja, dizendo que a nossa fé passa por um teste. As lutas e as provações pelas quais nós passamos estão nos colocando diante das provas. As provações provam a nossa fé para a aprovação, e depois da aprovação vem a perseverança. E aí as pessoas falam o seguinte: olha, eu quero ser uma pessoa perseverante. Mas você não será uma pessoa perseverante se você não passar pelas provas. Então veja, isso também está na teologia de Paulo. Há uma sequência lógica. Então, por que Deus permite o sofrimento na vida humana? Para testar a nossa fé, e depois que a nossa fé é testada e nós somos aprovados, nós alcançamos o que? A perseverança. E a perseverança vai desembocar em algumas outras realidades que, se o tempo permitir, eu quero falar ainda hoje, por isso que eu estou correndo. Agora, eu gosto da expressão lá de Deuteronômio, quando o próprio Deus fala o seguinte: sabe por que eu coloquei vocês no deserto? Olha esse texto, Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Vocês vão se recordar de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou lá no deserto, esses 40 anos. E como nós já aprendemos aqui na nossa escola bíblica dominical, por que eles ficaram lá 40 anos? O trajeto era bem mais curto, correto? Porque, gente, Deus estava trabalhando naquele coração daquele povo de dura serviço, povo obstinado para a desobediência. Então veja o que o texto está dizendo: vocês ficaram lá 40 anos com uma finalidade, para te humilhar, Deus falando para o povo, para te provar e para saber o que estava no teu coração e se você guardaria ou não os meus mandamentos. Sabe por que o povo de Deus foi levado para o deserto, segundo Deus falando? Para provar aquilo que estava no coração deles. E por que nós passamos por provações nesse nosso tempo? Deus está te provando para te humilhar, para dizer que você não tem o controle, para te provar e para saber o que tem dentro do seu coração. Então, quando a gente pensa o seguinte: Deus está sendo injusto, não, Deus está te colocando na prova. E a minha pergunta é o seguinte: ao ser provado, você sai aprovado ou reprovado? Quando você está no calor da aprovação, você recebe o título de aprovado ou reprovado? Os aprovados passam pelas provações com alegria, louvando a Deus. Você já viu gente crente piedosa? Ela recebe um diagnóstico terrível de uma enfermidade, e aí você fala assim: e aí, minha irmã, como que está? Fala: tudo bem, glória a Deus, minha alma já está salva, se o Senhor quiser me curar, curou, se não quiser curar, eu vou para lá. Gente com alegria.
Aí você fala assim, nossa, essa notícia vai derrubar a pessoa. Não, ela volta mais forte. Conhece gente assim? São os aprovados. É aquela pessoa que ela tem uma tragédia, por exemplo, ela perde o carro, ela perde 2 pessoas da família. Aí você fala o seguinte, ela nem aparece mais na igreja, ela está com depressão, ela vai ficar em casa. Não, ela está depois, no outro domingo, cantando, louvando, agradecendo. Ela tem alegria, e essa alegria não vem das circunstâncias. Até lembrei daquele cântico, né? Não olhe as circunstâncias, não, olhe para seu amor. Agora, os reprovados, eles ficam reclamando, murmurando e achando que Deus está sendo injusto. Agora, cuidado, as provações são provas que o Senhor coloca em nossa vida para saber se a nossa fé é consistente ou não. Agora veja que quando a nossa fé é confirmada, ou seja, quando ela é aprovada pelo Senhor, o servo de Deus, a serva de Deus permanece louvando, e aí encontra-se com a perseverança. Interessante que perseverança aqui não é uma atitude passiva, mas é uma atitude de dinamicidade. As pessoas pensam que ser perseverante é ficar parado, sentado atrás da mesa, esperando a vida acontecer. É assim? Perseverança tem a ver com dinâmica. A pessoa perseverante tem uma dinâmica de crescimento e uma disciplina que favorece o amadurecimento. Se você olhar, por exemplo, os atletas, você vai ver que aqueles mais vitoriosos, que alcançaram êxito nas suas carreiras, são as pessoas perseverantes. Eu gosto muito dessa ideia do esporte, da perseverança, da dinâmica da perseverança que leva à disciplina. Eu sempre disse isso, vida cristã tem que ter disciplina. Quem não é disciplinado vai sofrer muito no reino de Deus, porque o reino de Deus exige de nós o quê? Disciplina. Se você não colocar o despertador para acordar você no domingo, você vai ficar dormindo. Tem que ter o quê? Disciplina. Se você não colocar no seu celular um apitinho lá para você ler a lição da escola bíblica dominical, quando a professora falar aqui do texto no domingo, você vai ficar fazendo aquela carinha de quem estudou, mas no fundo você não estudou, porque você não teve o quê? Disciplina com o seu tempo. Se você não tiver disciplina financeira, você não dá o dízimo. Você quer ver? Quando a gente fala o seguinte, no final do mês, se sobrar dinheiro eu dou o dízimo. Dá. Qual que é a disciplina cristã? Recebeu o pagamento, o que a gente faz? Já manda para lá. Isso não me pertence mais. Senão você não consegue ser fiel. Então veja que nós temos que ter essa disciplina. Na minha fase de criança, eu tinha uma pessoa assim que eu me espelhava, um brasileiro, que eu falava assim, eu quero ser igual a esse camarada, Ayrton Senna do Brasil. Quem se lembra? Todos os pilotos paravam de acordo com a categoria das suas empresas, lá como chama, as escuderias, e ele falava assim, não, eu vou pegar do meu bolso, eu vou pagar o combustível, eu vou pagar o pneu, mas eu vou dar 15 voltas a mais, e por isso ele se tornou o quê? O grande piloto que foi, porque ele tinha o quê? Perseverança. Um dos camaradas que mais me impressionou, em termos de perseverança, foi um jogador de basquete, o Michael Jordan. Todo mundo ia embora, o que ele ficava lá com a bola? O goleiro do meu time do coração, todo mundo ia embora, ele dormia lá no CT, todo mundo ia embora, ele ficava batendo falta. Está lá no Guinness Book, como o goleiro que mais fez falta, gol de falta. Perseverança, é isso que o Tiago está dizendo. Agora a pergunta é, será que nós temos essa perseverança naquilo que é de Deus? Porque ser perseverante é continuar avançando mesmo sofrendo duros golpes. Isso é ser perseverante. É quando a gente está apanhando, quando a gente está sob pressão, e mesmo assim a gente entende que a perseverança é uma virtude inestimável nesse tempo que se chama hoje. Porque hoje todo mundo quer abandonar, convenhamos. Está na moda agora falar o seguinte, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir. Ah, pastor, eu vou desistir do meu casamento, hein? E aí a minha pergunta para a pessoa falou assim, é seu casamento, não é meu, é seu. Se você desistir, eu vou desistir do meu filho, hein, pastor?
Não desiste, irmã. Se você não tiver perseverança por aquilo que você gerou, quem vai ter perseverança? É você. Agora, veja que os benefícios são interessantes para nós, porque as provações nos levam de um estágio para o outro. Eu acho incrível isso. Da falta de maturidade para a maturidade. Daquele momento de infantilidade para o momento de crescimento. A provação nos leva a ter perseverança, e a perseverança completa tem 3 finalidades: nós sermos perfeitos, íntegros e em nada deficientes. Vocês estão comigo ainda? Dá para segurar mais uns 5 minutinhos para eu finalizar esse bloco aqui? Sim ou não? Vamos? Em primeiro lugar, Tiago vai falar da perfeição. Dá uma olhadinha aí comigo, versículo 3: sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz a perseverança. E o que a perseverança nos dá de benefício? Versículo 4: ora, a perseverança deve ter essa ação completa. Então veja que não é uma perseverança qualquer, é uma perseverança completa. E essa perseverança tem a finalidade de nos tornar perfeitos, para que sejais perfeitos. E essa expressão perfeição aqui é sem defeitos ou maduros. E o sentido dessa perfeição aqui não é de perfeição moral, porque afinal de contas todos nós somos pecadores, correto? Nós não seremos perfeitos enquanto estivermos na carne. Mas a perfeição aqui é de olhar para aquele que é perfeito. Entenderam? Eu não sou perfeito, mas enquanto eu estou caminhando, eu estou olhando para Jesus, que é o perfeito. Então a perseverança nos leva, nos empurra para olhar para Jesus, aquele que é perfeito. Então quando você erra, e se você é perseverante, por exemplo, você não tem misericórdia no seu coração, e aí você percebe que você não agiu com misericórdia com uma pessoa que está precisando. Lembra do bom samaritano? Pegou o dinheiro do bolso, pagou o aluguel lá da pousada, comprou a comida e tal, curou os ferimentos e tal. E aí quando você não faz isso, você tem que entender o seguinte: eu não sou perfeito, mas o que Jesus faria no meu lugar? O que ele faria? Ele faria isso. E aí você caminha para a perfeição. Então veja que essa perfeição aqui é olhar para aquele que é perfeito. Tanto é que o próprio Senhor Jesus disse para nós: sede vós perfeitos, como perfeito também é o vosso Pai. Perfeição aqui tem a ver com maturidade. Maturidade no sentido de reconhecer que nós somos pecadores, mas que o alvo da nossa vida é a perfeição que está em Cristo Jesus. Maturidade, irmãos, é quando nós crescemos e nós entendemos que precisamos crescer mais. Interessante isso. Chegou uma caixa de livros essa semana lá em casa, que eu recebi de presente. A minha avó me deu livros. Todo mundo que é muito próximo a mim me dá livro, né? Minha avó me deu livros, a minha sogra e meu sogro me deram livros. Chegou mais livros, chegou 2 caixas de livro. Aí Timóteo olha para mim e fala: papai, mais livro? Eu falei: meu filho, preciso estudar, são minhas ferramentas de trabalho, preciso estudar, entender. Chegou mais livro. É um recado que chegou mais um lá. Aí ele falou assim: mas para quê? Eu falei: quanto mais eu estudo, mais eu preciso estudar. Eu me sinto ainda extremamente pequeno diante do universo da teologia. Aí ele falou: o que isso significa? Eu falei: quanto mais a gente cresce, mais a gente quer crescer. Quanto mais a gente vai se parecendo com Jesus, mais a gente deseja ver todas as outras áreas da nossa vida transformadas. Então, nós precisamos ter alegria no sofrimento, para encontrarmos a perseverança, e essa perseverança nos levar à perfeição. É interessante que o apóstolo Paulo, ao falar do seu ministério, ele diz que o projeto pastoral do Novo Testamento é levar todo homem a se tornar perfeito diante de Deus. Infelizmente nós vemos muitas pessoas maduras em termos de idade, mas que são crianças na fé. Então o que eu quero também falar nessa manhã? Que maturidade não tem a ver com idade. Desde criança eu aprendi isso e estava errado. Quem me ensinou errado. Me ensinaram que uma pessoa madura é uma pessoa com bastante anos de idade. Estou fazendo uma brincadeira, com bastante quilômetros rodados. É verdade?
o que a gente tem visto hoje. Muitos idosos que são infantis na fé, que deveriam dar lições, ser uma inspiração para a igreja. Tem gente de cabelo branco que não tem honra, não tem uma palavra de sabedoria. Eles são maduros em termos de idade, mas não são maduros na fé. Aí você vai ler a carta de Paulo a Timóteo, quando Paulo vai falar o seguinte: os irmãos maduros devem ensinar aqueles que não são maduros. As irmãs experientes, lembra das irmãs experientes? Ao invés de ficar fazendo fofoca e falando as coisas lá no Facebook da vida, tinha que ajudar as irmãs que estão começando a vida. É esse o princípio. Isso é maturidade, isso é buscar a perfeição. Agora, infelizmente, a gente vê tantas e tantas pessoas maduras em termos de idade, mas que são imaturas na fé. Paulo vai escrever aos Coríntios e vai dizer o seguinte: vocês são maduros de idade, mas vocês são infantis, vocês são carnais. E a segunda expressão de Tiago é o seguinte: íntegro, que também pode ser traduzida como irrepreensível, intacto, completo, perfeito. A pessoa íntegra é aquela que não tem nenhuma brecha no seu caráter. Isso é integridade. A pessoa de palavra. E essa expressão, inclusive, diga-se de passagem, está em falta hoje. Está em extinção você encontrar uma pessoa íntegra, uma pessoa que cumpre a palavra, que é honesta com aquilo que ela disse e que ela é coerente com aquilo que ela ensina e vive. Infelizmente, o que nós vemos no nosso cenário social, as pessoas falam aquilo que é importante para você, mas a pergunta que você faz para ela é o seguinte: mas você vive isso? A pessoa não vive. Isso não é ter integridade. Desde que eu sou criança, eu ouço o seguinte: há corrupção no Brasil. E por que há corrupção no Brasil? Porque falta essa expressão aqui, integridade. Lembra dos anteriores da nossa geração? Falava o seguinte: você quer provar um homem, é só você colocar dinheiro na frente dele. Quer provar um sujeito? Mostra dinheiro, dá dinheiro, dá dinheiro, e você vai ver até onde que ele chega. Agora, interessante que o Senhor Jesus foi tentado em todas as coisas, mas ele se recusou a se dobrar diante de Satanás e disse: ao Senhor teu Deus darás culto. Então, integridade é aquilo que você é diante de Deus, porque aquilo que a gente é diante das pessoas, a gente pode esconder, sim ou não? Alguém sabe a sua declaração de imposto de renda? O meu irmão trabalha com declaração de imposto de renda, minha cunhada é contadora. Outro dia a gente conversando, ele falou assim: você não sabe, lembra fulano? Lembro. Lá da igreja, lembro. Sabe o que ele fez? Ele colocou umas 15 pessoas como dependentes dele lá na declaração de imposto de renda e pegou nota com todo mundo lá na cidade. Eu falei: sabe o que está faltando aí? Integridade. Todo lugar tem caixa 2. É o que está na sociedade. E eu lidando com a construção, fui comprar uma grande parte aqui da construção. A pergunta da pessoa que estava me vendendo foi o seguinte: pastor, nesse valor aí eu consigo um desconto. Eu falei: mas eu preciso de nota, é para a igreja. Ele falou: não, tenta ver com os irmãos aí, para sair de um caixa 2. Se sair do caixa 2, pastor, eu consigo uns 20%, 30%, porque eu não preciso pagar imposto sobre isso. Eu falei: não, meu irmão, isso não é íntegro. Isso não é íntegro. Isso não revela integridade. Integridade é aquilo que a gente é diante de Deus, não diante das pessoas. Então a perseverança vai nos levar à integridade. Agora, se a gente não passar por provações, a gente não alcança a perseverança. E se não alcançarmos a perseverança, a gente não vai ser maduro e nem chegaremos à parte da integridade. O apóstolo Paulo, por exemplo, cedeu às pressões das provações do ministério? Sim ou não? Pedro, lembra que Pedro falou? Convém agradar a Deus do que aos homens. Pode colocar o que quiser, eu sou uma pessoa íntegra, inteira, intacta. Em terceiro lugar, para encerrar, quando o Tiago diz aí: em nada deficientes,
ter um caráter que agrada a Deus, que fica de pé diante das provações que surgem e não vacila. É aquele camarada que você pode confiar na palavra dele, porque é uma pessoa perseverante, ele tem a alegria do Espírito Santo de Deus, ele passa as lutas dando glória a Deus, e ele vê as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, seus pontos fracos e suas áreas de carência diante do Senhor, e pede que Deus cuide. Então a minha oração é que você seja em nada deficiente, que não falte nada no seu coração e na sua vida. E oro com o salmista quando ele diz assim: firme está o meu coração, ó Deus, meu coração está firme. Que o seu coração permaneça firme diante das provações, diante do sofrimento, porque eles virão sobre nós. E ao passarmos pelas provações, que sejamos aprovados. E quem é aprovado recebe o selo da perseverança. E a perseverança nos leva à integridade, nos leva a esse estado de perfeição e nos leva a esse estado em que nada somos deficientes. Vamos orar? Obrigado, Pai, por essa exposição, por esse início da jornada que teremos com Tiago. Por hoje já deu para perceber que seremos desafiados pelo Senhor, e a nossa oração é que o Senhor cuide do nosso coração, trabalhe em nós, e que essas lições práticas de sabedoria invadam o nosso coração nesse tempo, nessa jornada que teremos diante do Senhor ao estudar essa carta. Abençoe a nossa igreja, abençoe todos nós, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém.